Para mim é muita alegria estar aqui com os irmãos. Eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas e creio que Ele marcou esse dia para estarmos aqui. Amém? Quem crê nisso? Porque Deus controla todas as coisas. Nada, por mais que você pense que alguma coisa fugiu do controle de Deus, pode ter fugido do meu controle e do seu, mas do controle de Deus nada foge. Amém? Nada. Todas as coisas estão debaixo da mão e do controle do nosso Deus. Amém? E há umas coisas no meu coração que Deus tem colocado muito forte nesses últimos meses, talvez no último ano, sobre algumas coisas que nós estamos vivendo ao longo dos anos, falando e ouvindo, e muitas vezes percebemos a igreja de um modo geral, não estou falando da igreja Ouvir e Crer de Goiânia, mas de um modo geral nós percebemos a igreja de uma maneira que ela está assim muito voltada para certas coisas, e nem sempre, ou talvez essas coisas não sejam as coisas que realmente nós precisamos voltar o nosso coração para elas. E quando o pastor Heber ministrou lá em Montes Belos, nesse final de semana do feriado, na verdade não no final de semana, mas na segunda, na terça de manhã e terça à noite, ou segunda de manhã e terça à noite, e ele estava falando sobre os processos da vida cristã, e pegou ali em Gênesis, no capítulo 2, ali, na criação do homem, os processos da vida cristã, e o primeiro passo desse processo, ou o primeiro processo de Deus na vida cristã é o novo nascimento. Quem já nasceu de novo, diga glória a Deus. Diga assim comigo: eu nasci de novo. Como é bom poder dizer isso, né? Eu nasci de novo. Como é bom saber que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bom poder falar isso. E o segundo processo é ser batizado nas águas, depois ser batizado no Espírito Santo, ser mergulhado. Primeiro você recebe o Espírito, depois você mergulha no Espírito, e depois você é ser conduzido pelo Espírito Santo. E ele estava falando que praticamente poderia se resumir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e depois Apocalipse 21 e 22. Porque todo o processo, todo o plano, todo o projeto de Deus está ali. A criação do homem como imagem e semelhança sua, para uma comunhão viva, para um relacionamento pessoal, para que nós participemos da vida dele em nós, e depois para que vivamos eternamente com ele. Esse é o plano total de Deus. Ele então falou isso, que poderia então deixar Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, e então encerraria-se tudo. Está ali. E é verdade, só que nós estamos no meio de uma jornada. É como quando o povo saiu do Egito, e o povo então tinha uma meta, eles tinham um alvo, um destino, mas eles tinham entre a saída do Egito, aqueles que saíram, que foram libertos, eram escravos, mas foram livres ali por Deus através de Moisés, foram libertos, e eles tinham um alvo, uma meta, que era chegar numa terra que Deus havia preparado para eles. Porém, entre a saída do Egito e a entrada nessa terra, eles tinham um meio que eles tinham que passar, que era o deserto. E eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus foi para a cruz, quando você vê ali no João capítulo, ele vai no capítulo 13, no capítulo 13, 14, 15, 16, chega um momento no capítulo 14 que ele fala assim: olha, eu vou preparar-vos um lugar. Você pode ter certeza de uma coisa, meu querido irmão: Jesus já preparou um lugar para mim e para você. Quando você nasceu de novo e você encontrou Jesus, saiba de uma coisa: tem um lugar preparado para você, que Ele mesmo preparou. Ele foi para a cruz preparar aquele lugar. Porém,
nós temos uma jornada, assim como o povo sai do Egito, tem um destino que é a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, mas entre a terra do Egito, a terra de escravidão, onde o povo sofria como escravo, onde o povo era aprisionado e servia debaixo de uma escravidão, até chegar à terra prometida, a Canaã de Deus, até chegar naquele lugar, tinha um meio que o povo tinha que viver. E infelizmente muitos naquele meio se perderam. Muitos naquele meio ficaram, muitos naquele meio morreram no deserto, muitos, não foram poucos. Na verdade, dos que saíram do Egito, dos homens adultos que saíram do Egito, dos que eram contados, somente 2 conseguiram atravessar aquela jornada e chegar na terra prometida. A Bíblia diz que saíram 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Desses 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, apenas 2 dos quais saíram do Egito conseguiram entrar na terra que Deus havia prometido. Os outros ficaram no meio da jornada. E hoje, se tem uma coisa que tira um pouco, que me preocupa um pouco, que tira um pouco assim, literalmente tira meu sono às vezes, não é porque às vezes você não está bem financeiramente. E hoje, o que às vezes tira um pouco o meu sono, e é literal, outro dia eu fiquei me revirando na cama, para lá e para cá, para lá e para cá, não conseguia dormir, pensando em algumas coisas na igreja. E o que tira meu sono, e o que tirou meu sono, não é o fato de você não ter hoje uma vida financeira boa. O que tira meu sono, às vezes, não é o fato de pensar que você está sendo atribulado na sua família. O que tira meu sono, às vezes, não é o fato de pensar que você está sofrendo algumas derrotas, alguns fracassos em alguma área da sua vida. O que tira meu sono, às vezes, é pensar que Jesus disse que são poucos os que acertam aquele caminho. Não são muitos. Nós falamos para a cidade inteira, nós proclamamos o Evangelho e queremos que a cidade inteira ouça, e nós anunciamos Goiânia para Cristo, e anunciamos o Brasil para Cristo, e é verdade, nós devemos fazer isso, porque Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Mas meu irmão e minha irmã, Jesus disse que a porta era estreita, o caminho era apertado, e eram poucos os que iam acertar com ela. E hoje nós olhamos e a grande maioria da igreja se perdeu nesse caminho, e ela não está andando nesse caminho que Jesus estabeleceu. E por isso Jesus tem razão, ele sempre tem. Ele disse, espaçoso é o caminho, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam com ele. Mas ele disse que apertada é a porta, estreita é o caminho, e são poucos. E deixa eu te dizer uma coisa, isso deve nos preocupar, porque se são poucos, nós devemos ter o entendimento e ter o coração e a revelação de como é que se faz parte desses poucos. E quando nós chegamos no Apocalipse capítulo 21 e 22, novos céus, nova terra, lá está a árvore da vida, lá está o propósito final de Deus, lá está o que Deus preparou. Porém, no capítulo 20 há uma limpeza. No capítulo 20 há uma purificação, há uma limpeza. Deus faz uma limpeza antes de trazer novos céus e nova terra. Deus tira o diabo da terra, Deus elimina completamente os demônios, Deus elimina completamente o diabo. A Bíblia diz que Deus então pega o diabo e o lança no lago do fogo do enxofre, e ali ele vai ser atormentado para sempre. Mas Deus não somente pega o diabo, Deus também pega a raça humana que não acertou com esse caminho, e também os limpa do seu caminho. Não é somente o diabo que vai para lá. Nós hoje falamos de um Deus da graça, e é verdade, é o Deus da graça. É o Deus do amor, é o Deus que te aceita, te ama como você é. E é o Deus que te aceita novamente, independente das suas quedas. Mas se você tem um coração voltado para Deus, Ele é um Deus que te aceita novamente. Mas só que quando nós encontramos no capítulo 20, Ele vai fazer uma limpeza antes de estabelecer novos céus e nova terra.
Vai haver uma limpeza. A Bíblia diz que ele elimina então o diabo e os seus anjos, o lança no lago de fogo e enxofre, e ali eles vão ser atormentados para sempre. Mas também a Bíblia diz, logo em seguida: vi também armado no céu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Querido, um dia eu vi essa passagem de Apocalipse 20, desse trono, e me deu muito medo, porque a gente não para pensar. A gente não para pensar. A Bíblia diz: vi armado no céu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, o juiz. Aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra. A nossa mente não consegue imaginar isso, mas se a gente puder pensar num desenho animado, talvez a gente consiga imaginar, porque através do desenho animado você faz de tudo. Mas imagine você, e a Bíblia diz que todo joelho vai comparecer diante desse trono, toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará e todos estarão ali. E diz a Bíblia que o inferno deu os mortos que lá havia, o mar deu os mortos que lá havia, todos os mortos que haviam em todos os lugares, em todos os tempos, todos os homens que não foram achados escritos no livro da vida, todos eles foram postos diante do trono. Não é que eles se apresentaram, eles foram postos. Não é que eles decidiram de lá onde eles estavam, vamos lá no trono. Não, eles foram trazidos, eles foram colocados diante do trono. E é interessante, se você puder imaginar como num desenho animado, imagine você sendo levado para aquele trono. Não é que você quer ir. Isso é o que me assusta hoje, porque boa parte da igreja tem se esquecido do caminho de Deus, e tem amado mais as coisas do mundo, e desejado muito mais as coisas do mundo, pelas quais Jesus não morreu por elas. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não morreu por algumas coisas que você tanto deseja. Jesus não morreu por isso não. Por mais que Ele seja um Pai gracioso, Jesus disse: olha, se vós que sois maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas. Não é que Deus não pode dar, Deus é Pai, e Ele é muito melhor do que nós. Porém, e tem pessoas que têm colocado a sua vida no Evangelho, buscando coisas que Jesus não morreu por elas. Mas imagine você sendo levado para esse trono. Um dia eu fechei meus olhos e comecei a imaginar nisso, e me deu um desespero aqui dentro. Fiquei angustiado, agoniado, me ajoelhei no chão e falei: Deus, me perdoa, Senhor, misericórdia da minha vida. Porque, irmãos, imagine você sendo levado para esse trono, e por mais que você não queira, não tem jeito, você vai ser colocado lá. As pessoas que não estiverem inscritas no livro da vida vão ser colocadas lá. Imagine então, se isso aconteça com você, querido, então você está sendo levado para aquele lugar, e não há como não ir. E de repente, nessa trajetória de se achegar até diante daquele trono do juízo, e aquele trono de limpeza, então cruza com você, fugindo da presença daquele que está sentado sobre o trono, cruza com você nada mais, nada menos do que o céu e a terra, que estão fugindo da presença dele. Pensa nisso. Pensa nisso. Interessante que Jesus disse que a porta é estreita. Irmãos, passar numa porta estreita não é tão difícil. Você passa, rasga a camisa se for preciso, assim apertado, murcha a barriga, dá um jeito, aperta, arranha o peito assim, você entra. O problema é que depois que você passa, o caminho é apertado, não tem jeito de você fazer assim, ó. Porque se desse para passar, se fosse só a porta era bom, era menos difícil, porque você, ainda que você desse uma arranhada assim no seu corpo, você entrava naquela porta, e depois se você pudesse ajeitar do outro lado e andar tranquilo, mas não pode. E sabe o que eu tenho visto, irmãos?
Por isso que eu disse que o que me preocupa hoje não é porque você não tem um carro novo ainda, nem a sua casa própria, não é porque você talvez não tenha a cura completa no seu corpo, vivendo ela plenamente. O que me preocupa hoje não é muito isso. O que me preocupa é que muitos que estão dentro das igrejas vão estar diante daquele trono naquele dia. Isso é o que me preocupa. As pessoas hoje, há um anúncio, há um evangelho errado, há um evangelho que está sendo pregado nas televisões, pregado nas igrejas, pregado em todos os lugares. Venha para Jesus para você ter uma casa nova, um carro novo. Venha para Jesus para você ter uma família abençoada. Venha para Jesus para isso, para isso. Mas meu irmão, quando Deus enviou, ou quando Deus projetou, ou quando Deus examinou dentro de si a necessidade de enviar Jesus, não era porque você não tinha carro novo, não era porque você não tinha casa própria, não era porque você não tinha uma família abençoada, não era porque você não tinha saúde. Quando Deus pensou em enviar Jesus Cristo, e quando Deus decidiu enviar Jesus Cristo, não foi por causa disso, não foi por não ter recursos. Irmãos, se fosse para que você tivesse casa nova, carro novo, família boa, tem muitas pessoas que eu conheço que não precisam de Jesus então, se foi para isso. Conheço pessoas que têm carros bons, casas boas, muito dinheiro, famílias ajustadas, povo bom, povo que vive bem. Jesus não morreu por isso. Por isso que Paulo disse assim: pensa nas coisas do céu, busquem as coisas do céu onde Cristo vive, e não as que são aqui da terra. Mas hoje, grande parte da igreja buscam a Deus porque querem um carro novo, e eles, olha, tem umas coisas que já me cansa. A gente vê nos vídeos dos carros, presente de Deus, me cansa. Não que Deus não dê carro de presente, não é isso. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E as pessoas agora vêm lá, presente de Deus, aí o outro corre para a igreja, quer um presente de Deus. E fala para o outro: irmão, está me cansando de ouvir testemunhos de que ele foi próspero, de que ele abençoou, de que ele ficou rico, de que ele comprou isso, comprou aquilo. Eu estou cansado disso. Eu quero saber quem está cheio do Espírito Santo, quem está com a sua lâmpada cheia, pronta para subir. Aí as pessoas hoje estão com o coração, e a maioria está voltada para as coisas da terra. E Jesus e Paulo disse: não pensem nas coisas da terra. E Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra. E Jesus disse: ajuntem tesouros no céu. E aí nós estamos buscando a Deus madrugadas, buscando a Deus tarde da noite, fazendo tantas coisas, porque nós queremos as coisas da terra. Deixa eu te dizer uma notícia, meu irmão: essas coisas desse mundo, esse mundo inteiro jaz no maligno. Aqui não é o seu lugar. O seu lugar é outro. Aqui não é o seu lugar. Mas nós estamos tão apegados, querendo mais e querendo mais. Quer que eu te fale uma coisa, meu irmão? Tem vezes que a gente diz aqui no púlpito dessa igreja, ou em outros lugares, a gente fala assim: tomara que Jesus volte hoje. Algumas pessoas nas cadeiras dizem: está amarrado. Sabe por quê? Querem o carro e querem colocar lá presente de Deus. Eu quero saber se tem vida eterna aí dentro como presente de Deus. Carros são entulhos que vão ficar nesse mundo. Casas vão ficar nesse mundo. E esse mundo não é nosso lugar. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente pega Gênesis 1, Gênesis 2, Apocalipse 21, 22, no 20 tem a limpeza. O processo de Deus, pastor, vai continuar depois da limpeza. Todos os maus da terra, todos os que andaram no caminho largo, todos eles serão lançados no lago do fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. E aí então começa-se novo céu e nova terra, céu e terra novo, cheio de gente que tem a vida eterna, a mesma vida do Pai, as mesmas coisas que o Pai quer, Ele quer, as mesmas coisas que o Pai sonha, Ele sonha. Ele não desejou essas coisas daqui. Sabe por que Jesus morreu, irmão? Sabe por que o Pai mandou Jesus?
Não foi para melhorar a sua vida, não. Ainda que, claro, que a nossa fé e o andar com Deus. A Bíblia diz, irmãos, eu não estou anulando isso. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu quero comer o melhor da terra, eu quero viver o melhor dessa terra. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse não é o meu objetivo de vida cristã. O meu objetivo de vida cristã são as coisas do alto. São as coisas onde Cristo vive. E é lá que o nosso coração tem que estar, não aqui na terra. Sabe por que Deus mandou Jesus, irmão? Não foi porque não tinha camelo para o povo andar na época. Tinha gente que andava de camelo, de mula. Eram os veículos da época, né? Eram os Civics da época e os tantos outros que a gente fica hoje cobiçando. Mas eles tinham. Quando Deus enviou Jesus para morrer, deixa eu te dizer uma coisa, diante dos olhos de Deus estão o passado, o presente e o futuro, e Deus então consegue ver como se fosse em um só momento, desde o seu nascimento até o fim da sua vida. E Deus então, antes de mandar Jesus à terra, Deus olhava e o homem nascia, caminhava na terra e caminhava e ia ao inferno. Deus via outro nascer, caminhando e ia ao inferno, e Deus olhou toda essa trajetória, e aquilo ali cortou o coração de Deus, porque você e eu, irmão, somos a imagem e semelhança de Deus, recebemos o sopro de vida de Deus, éramos a melhor criação dele, parecidos com ele, a imagem dele, e ele olhava aquilo, e era um grande caminho, indo ao inferno, era uma grande estrada, indo ao inferno. Então, Deus enviou Jesus Cristo, e por mais que os homens tentassem sair daquele caminho, e chegar a Deus, eles não podiam, porque tinham um escrito de dívida, eles eram escravos do pecado, eles eram escravizados, porque eles foram vendidos, nós fomos vendidos à escravidão, nós fomos entregues à escravidão do pecado, e nós não teríamos força, e não temos força nenhuma em nós mesmos, para nos livrar do pecado. Então o salário do pecado é a morte, e todos os homens estavam indo para a morte, para a morte, para a morte. E aí então a Bíblia diz que Deus, olhando essa situação, amou-nos de tal maneira, que chamou Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Ele nos deu Jesus, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça nesse caminho, mas entre por um novo caminho, apertado, estreito, mas um caminho que conduz à vida eterna. Agora hoje o evangelho está muito pobre. Nós estamos dizendo que Jesus morreu por causa da minha casa, que Jesus morreu por causa do meu carro, que Jesus morreu por causa da minha saúde, que Jesus morreu por causa da minha família, que Jesus morreu para me ter boas vidas nessa terra. Não, Jesus morreu para te livrar de uma condenação eterna, meu irmão. Você não tinha condição de se livrar por si só. E quero te dizer uma coisa, comprar um carro você pode comprar sem Deus, comprar uma casa você pode comprar sem Deus, ter uma família boa você pode ter sem Deus, através de psicólogo e ajuda de tanta gente. Mas eu quero te dizer uma coisa, salvação você não pode ter sem Deus, e é isso que você não tinha condição de fazer, e foi isso que Ele fez por você. Foi isso que Ele fez. Casa você pode, carro você pode, família você pode, você busca ajuda, paga psicólogo, paga não sei o que, paga, como é que chama aquelas mulheres que vai lá, tem até programa de televisão aqui, cuidar de menino? Hã? Não, aquela lá que é famosa inclusive, Super Nani. Mas sabe o que o homem não podia? O homem não podia chegar a Deus. E aí Deus então chama Jesus e diz: Jesus, eu preciso te enviar à terra. Eu vou te enviar à terra. E aí então Jesus veio, e sabe o que Ele fez? A Bíblia diz que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, as quais nos eram prejudicial, e a Bíblia diz que Ele removeu inteiramente, encravou na cruz, e nós hoje somos livres, irmãos. Agora, Paulo diz assim: por quê? Se Deus te chamou para a liberdade, não vos submetam de novo a essas coisas do mundo, a jugo de escravidão. Você foi livre. Uma das coisas que me preocupa hoje é isso, é que o evangelho está muito pobre. O evangelho se resume nessas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, se nunca você tiver um carro novo, mas se você for para o céu, Jesus alcançou o objetivo na sua vida. Eu quero que você tenha 1, 2, 3, 5, 10, 20 carros.
Mas se você nunca tiver o seu carro, mas for para o céu, Jesus alcançou o objetivo dele na sua vida. Pronto. Eu quero que você ande sarado, irmão. Saúde. Mas se você viver a vida toda doente nessa terra e partir e for para a glória, Jesus, valeu a pena o sacrifício dele por você. Eu quero que você tenha uma família abençoada, filhos submissos, filhos debaixo da tua mão, que te obedecem, que vivem. Mas se os seus filhos forem para as drogas, forem bandidos, forem o que forem, mas se você chegar ao céu, valeu a pena a morte de Jesus por você. Quero que você tenha casas boas. Mas se você nunca tiver e sempre pagar aluguel na sua vida, mas você chegar no céu, saiba de uma coisa, você valeu a pena para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos dessa terra, somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem por aqui, irmão. Vamos trabalhar, vamos usar nossa inteligência, vamos usar tudo que temos, mas saiba de uma coisa, o seu alvo é outro. Então uma das coisas